10 vigaristas femininas da Era Dourada. Se você estudou a Era Dourada em sua aula de história, as mulheres sobre as quais você aprendeu provavelmente eram reformadoras como Carrie Nation, Ida B. Wells e Jane Dundas, defensoras da mudança com corações de ouro e nervos de aço. Mas elas não foram as únicas mulheres ambiciosas que quebraram estereótipos no final do século XIX. Uma onda de fraudadores voltou-se para atividades menos palatáveis e mais lucrativas. 10 Ellen Peck. Se você é um nova-iorquino do século XIX, é bem provável que tenha sido traído por Ellen Peck. Sua carreira durou 50 anos e inúmeras baixas. Em 1892, supondo que ele se aposentasse, a polícia estimou sua renda vitalícia em $1 milhão. Mas eles estavam errados, Ellen continuou a trapacear. O primeiro grande golpe ocorreu em 1878. Naquele ano, ele enganou o milionário fabricante de sabonetes Benjamin Babbitt, disfarçando-se de detetive que poderia rastrear os títulos roubados dele. João Grade. Disfarçada de mulher rica, Ellen se ofereceu para vender sua propriedade para seus amigos ricos. Grade ansiosamente deu a ele suas joias roubadas. Os anos se passaram. As fraudes de Ellen se acumulam. Em 1909, aos 68 anos, ela foi novamente condenada por peculato. A imprensa considerou isso uma sentença de morte. Mas 2 anos depois, o governador a perdoou. Ellen considera o perdão um teste. 9 Mabel Parker. Em junho de 1899, Mabel Preece, de 17 anos, casou-se com James Parker. Mabel separou e os cheques forjou assinaturas em branco. Por um tempo, o sistema estava ganhando mais de $100 por dia. No entanto, no verão de 1903, James foi preso. Mabel logo a seguiu. Presa atrás das grades e sob os holofotes, Mabel se tornou uma agente do caos. Ela pregou peças e quebrou as regras na prisão. Durante os argumentos finais, ela cantarolou claramente: paus e pedras podem machucar meus ossos, mas palavras nunca podem me machucar. Ela até escreveu sua própria narrativa do julgamento. Na versão de Mabel, ela era uma heroína corajosa e sofredora. Aqueles alinhados contra ela eram vilões. O vice-xerife era gorduroso. Uma vítima era pesada. O promotor estava inchado de importância. Evening Wood de Joseph Pulitzer. As travessuras de Mabel lhe renderam um júri empatado. Mais tarde, ela foi julgada novamente e condenada. 8 Bertha Eamon. Se você encontrou Bertha Eamon na década de 1880, provavelmente ficou impressionado e sem dinheiro. Bertha sempre se apresentou como rica, mas temporariamente necessitada de dinheiro. Muitas vezes ela podia ser encontrada em uma luxuosa suíte de hotel, envolta em seda fina, cercada por criados. Os homens rotineiramente lhe entregavam seu dinheiro. O negociante de bebidas Charles Brandt caiu 2 vezes, em 1879 e novamente em 1881. Em 1880, o maquinista Edward Perrin largou o emprego para assumir uma posição imaginária de gerenciamento de sua propriedade imaginária. O golpe até funcionou enquanto ela estava na prisão no início da década de 1880. Bertha enganou puramente pelo amor ao jogo. Não tenho orgulho de enganar um tolo, ela disse a um policial em 1883. No momento em que descubro que um homem é um tolo, deixo-o cair, mas me deleito em ganhar a confiança e os bolsos de homens que pensam que podem ser esfolado. Ministra ao meu orgulho intelectual. Na década de 1890, Bertha mudou-se para o oeste e iniciou uma carreira no palco. 7 Sarah Selman, destruidora de aposentadorias, é especialista em domicílio e ousadia. Ela mirou nas melhores pensões de Nova York na década de 1870, em busca de pseudonimos e contas não pagas. Ela frequentemente se fazia passar por parente do juiz e casualmente revelava detalhes íntimos sobre as elites sociais. Os outros clientes não estavam seguros quando Sarah entrou pela porta. Em mais de uma ocasião ela tentou expulsar os convidados para que pudesse cooptar seu espaço. E embora ela não tivesse uma coroa em seu nome, Sarah raramente encontrava a acomodação mais adequada, acrescentando um piano aqui, reformando estábulos ali. Sarah foi capturada em 1876.
Após sua prisão, ela insistiu que suas alegações de parentes famosos e vastas fortunas eram verdadeiras. Se Sarah Hall tivesse um slogan, poderia ser Mulheres ajudam mulheres a enganar outras mulheres. Em 1877, Sarah organizou a Women's Deposit Company em Boston. O banco, dirigido principalmente por mulheres, garante uma rentabilidade mensal de 8%. De acordo com Sarah, quaquers ricos financiaram o banco e insistiram que fosse usado para ajudar mulheres solteiras pobres. O grande boca a boca se tornou viral, atraindo clientes em toda a Nova Inglaterra. O acidente aconteceu em 1880 depois que artigos céticos levaram o banco a fugir. Em 1881, um júri considerou Sarah culpada de aceitar dinheiro por motivos errados. Ela foi condenada a 3 anos de prisão, mas não muito depois de sua libertação, seu banco foi reaberto. Mas em 1887, um depositante bateu à sua porta para ser recebido com notícias preocupantes e Sarah, e $50. 000, haviam desaparecido. 5 Cassie Chadwick. De longe, a golpista mais ambiciosa da era de ouro da América foi Cassie Chadwick. A menos que você tenha morado em Cleveland na virada do século, você pode pensar nela como Cassie Carnegie, a filha ilegítima secreta de Andrew Carnegie. Leroy Chadwick mudou-se para sua mansão em Millionaires Row. Ela até usou sua assinatura falsificada em documentos legais. Nos 7 anos seguintes, Cassie emprestou uma grande quantia de dinheiro. Ela encheu a mansão Chadwick com belas e inovadoras obras de arte e comprou diamantes aos poucos. No caos que se seguiu, com bancos quebrando e empresários perdendo sua reputação e ativos, o preço final de Cassie foi de pelo menos $2 milhões e possivelmente mais. 4 Eodelia Diz Debar. Entre os muitos vigaristas da época, Eodelia Diz Debar se destacou na multidão. Harold Nee, um ardente desmistificador de médiuns, a considerava uma das mais extraordinárias médiuns falsas e vigaristas de mistério que o mundo já conheceu. Odelia cobria uma pintura com giz e durante uma sessão espírita, acenava com a mão sobre ela. Na primavera, ele orgulhosamente organizou uma exposição de pinturas espirituais. Em 11 de abril, Odelia foi presa por acusações de fraude. A prisão fez pouco para reformar Odelia. 3 Mary Hanson. No verão de 1897, a polícia do Brooklyn estava à procura de uma vigarista implacável. Ela foi descrita como idosa, com cabelos e olhos grisalhos. Outra vigarista vovó foi a responsável. Em 1897, Mary Hanson, também conhecida como Sdat Mary, tinha uma longa carreira como vigarista. Ela se tornou famosa pela primeira vez em 1876, depois de enganar os residentes de Jersey City em milhares de dólares. No julgamento, seu advogado argumentou com sucesso que uma mulher era simplesmente incapaz de enganar os homens de alto calibre que Mary foi acusada de fraudar. Mary começou a enganar o Dr. Locke depois que eles se conheceram em 1894. Ele faleceu não muito tempo depois. Mary foi condenada por fraude e enviada para a prisão. 2 Anne Murphy. No entanto, aos 25 anos, ela embarcou em uma viagem turbulenta, passando cheques falsos por todo o país. Ela começou em St. Louis no outono de 1892, passando em 2 cheques sem fundos. Surgindo em sua cidade natal, St. Cloud, ela usou velhos amigos e a reputação de seu padrasto para coletar $1.500 em mais cheques falsificados. Enquanto ela zigue-zagueava pelo país mudando de história, uma enxurrada de telegramas a seguiu, alertando os bancos para não aceitarem seus cheques e oferecendo recompensas por sua captura. Marion Latouche começou a se passar por corretora da bolsa em Boston em 1876, alugando escritórios e veiculando anúncios em jornais locais, prometendo taxas de juros mensais extravagantes. Isso funcionou a seu favor. A polícia lutou para encontrar alguém que arriscaria constrangimento público para testemunhar contra ela. Quando ela enfrentou o processo, Marion insistiu que havia investido o dinheiro de seus clientes como havia prometido. Wall Street era uma fera inconstante.